Deus é a resposta. Hoje é o dia preparado para abençoar a sua vida. Acredite, Ele responde você. Números 23. Balaão disse: faça para mim um altar aqui e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Foi o que Balaque fez. Então Balaão e Balaque sacrificaram um novilho e um carneiro em cada um dos altares. Balaão instruiu Balaque: fique esperando aqui, do lado da sua oferta queimada, enquanto me afasto um pouco. Talvez o Eterno venha ao meu encontro. Tudo o que ele me disser, contarei a você. Então afastou-se para ficar sozinho. Deus, de fato, veio ao encontro de Balaão, que disse: fiz 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. Então o Eterno deu a Balaão uma mensagem: volte a Balaque e transmita a ele esta mensagem. Ele voltou e encontrou Balaque esperando do lado da oferta queimada. Com ele estavam os líderes de Moabe. E Balaão pronunciou esta mensagem: Balaque me trouxe de Arã para cá, o rei de Moabe, desde as montanhas orientais. Vá, amaldiçoe Jacó por mim. Vá, condene Israel. Como poderia eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como poderia eu condenar a quem o Eterno não condenou? Dos cumes rochosos eu os vejo, do topo dos montes eu os avisto. Vejam, um povo que acampa separado e se considera marginalizado entre as nações. Mas quem poderia contar o pó de Jacó ou fazer um censo da nuvem de pó que é Israel? Quero morrer como esses justos, quero um fim igual ao deles. Balaque disse a Balaão: o que é isso? Chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, e tudo o que você fez foi abençoá-los. Balaão respondeu: não devo ser cuidadoso em dizer o que o Eterno me instruiu a dizer? Balaque disse: venha comigo a outro lugar, de onde você verá apenas uma parte do acampamento deles. Não verá o acampamento inteiro. Amaldiçoe-os dali por mim. Assim ele o levou ao plano do Atalaia, no topo do Pisga. Ali construiu 7 altares e sacrificou um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: assuma seu posto aqui do lado de sua oferta queimada, enquanto me encontro com o Eterno ali adiante. O Eterno veio ao encontro de Balaão com outra mensagem. Ele disse: volte e transmita a mensagem a Balaque. Balaão voltou e encontrou Balaque esperando do lado da oferta queimada. Os líderes de Moabe estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Eterno disse? Então Balaão pronunciou esta mensagem: levante-se, Balaque, e escute. Escute atentamente, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que mude de opinião. Acaso ele fala e não age conforme sua palavra? Acaso ele promete e não cumpre o que prometeu? Fui trazido aqui para abençoar e agora está... Como posso mudar isso? Ele não vê desgraça em Jacó, nem enxerga nada de errado em Israel. O Eterno está com eles e eles estão com ele, proclamando louvores ao seu rei. Deus os trouxe do Egito. Suas forças são como as de um boi selvagem. Não há magia que possa prender Jacó, nem encantamentos que possam amarrar Israel. As pessoas olharão para Jacó e Israel e dirão: que grandes coisas Deus tem feito. Vejam, um povo que está se pondo em pé como um leão, o rei das feras, atiçado, incansável, infatigável, até que sua caçada acabe, coma e beba até ficar saciado. Balaque disse a Balaão: bem, se você não consegue amaldiçoá-los, pelo menos não os abençoe. Balaão respondeu a Balaque: já não falei antes? Tudo que Deus falar, apenas o que ele falar eu falo? Balaque disse a Balaão: por favor, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez consigamos achar o lugar ideal aos olhos de Deus, do qual você possa amaldiçoá-los por mim. Assim Balaque levou Balaão ao topo do monte Peor, com vista para o Gesimom, deserto. Balaão disse a Balaque: faça 7 altares para mim e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para o sacrifício. Balaque fez os altares e apresentou ofertas de um novilho e um carneiro em cada um deles. Números 24.
A essa altura, Balaão já percebia que o Eterno queria abençoar Israel. Assim, não trabalhou com nenhuma magia como havia feito anteriormente. Apenas se virou e olhou para o deserto. Ao olhar, Balaão viu Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor, sim, decreto de um homem com visão clara, decreto de um homem que ouve Deus falar, que vê o que o Deus forte lhe mostra, que cai sobre seu rosto em adoração, que vê o que realmente acontece. Como são belas as suas tendas, Jacó, e as suas casas, ó Israel, como vales que se estendem na imensidão, como jardins plantados junto aos rios, como aloés plantados pelo eterno jardineiro, como cedro junto às águas, seus reservatórios de água transbordarão. Sua semente espalhará a vida por todos os lados. Seu rei suplantará Agag e sua laia, seu reino será soberano e majestoso. Deus os trouxe do Egito, esbravejando como um boi selvagem, devorando os inimigos como pedaços de carne, esmagando seus ossos, arrancando suas flechas. Israel rasteja como um leão e dormita. O rei das feras, quem ousa perturbá-lo? Todo aquele que abençoa você é abençoado. Todo aquele que amaldiçoa você é amaldiçoado. Balaque perdeu a paciência com Balaão. Ele cerrou os punhos e esbravejou. Eu trouxe você aqui para amaldiçoar meus inimigos, e o que você fez? Você os abençoou. Você os abençoou 3 vezes. Saia daqui, vá para casa. Eu disse que pagaria bem, mas você não vai receber nada. Culpe o Eterno por isso. Balaão disse a Balaque: Eu não disse francamente desde o início, quando você me mandou seus emissários. Mesmo que Balaque me dê seu palácio repleto de ouro e prata, eu não poderei fazer coisa alguma por mim mesmo, nem bem nem mal, contra a ordem do Eterno? Estou voltando para casa e para meu povo, mas quero advertir você acerca do que este povo fará ao seu nos dias vindouros, e pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor, sim, decreto de um homem com visão clara, decreto de um homem que ouve a fala divina, que sabe o que acontece com o Deus Altíssimo, que vê o que Deus forte revela, que se curva em adoração e enxerga o que é real. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não aqui. Uma estrela surge de Jacó, um cetro de Israel, esmagando as cabeças de Moabe e o crânio de todos esses arrogantes. Vejo Edom sendo vendido no mercado e o inimigo Seir menosprezado na praça. Enquanto Israel sai triunfante com todos os troféus, um governante virá de Jacó e destruirá tudo o que sobrar na cidade. Então Balaão reconheceu Amaleque e pronunciou a seguinte mensagem: Amaleque, você é o primeiro entre as nações agora, mas ficará em último lugar arruinado. Ele viu os queneus e pronunciou a seguinte mensagem: Sua habitação está num lugar belo e seguro, como um ninho no alto de um penhasco. Mesmo assim, vocês serão humilhados quando Assur levar vocês como prisioneiros. Balaão pronunciou sua última mensagem. Aí, quem poderá sobreviver quando Deus intervir? Os povos do mar, invasores de além-mar, atormentarão Azur e Éber, mas eles também serão destruídos, como todos os outros. Depois disso, Balaão voltou para casa e Balaque também seguiu seu caminho. Números 25. Enquanto Israel estava acampado em Sitim, bosque das acácias, os homens começaram a cometer imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Tudo começou quando as mulheres convidaram os homens para sua orgia religiosa. Eles comiam juntos e então adoravam seus deuses. Israel acabou participando do culto a Baal Peor. O Eterno enfureceu-se e a sua ira se acendeu contra Israel. O Eterno disse a Moisés: Reúna todos os líderes de Israel e execute-os por enforcamento, deixando-os expostos publicamente a fim de afastar a ira do Eterno para longe de Israel. Moisés deu ordens aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá de executar os homens que, sob a jurisdição de vocês, participaram da adoração a Baal Peor.
Naquele exato momento, quando todos choravam de arrependimento à entrada da tenda do encontro, um israelita, alardeando seu comportamento diante de Moisés e de toda a comunidade reunida, passou por eles desfilando com uma mulher midianita e entrou em sua tenda. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu o que o homem estava fazendo. Pegou sua lança e o seguiu até dentro da tenda. Com um único golpe, atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, ambos pelas partes íntimas. Assim cessou a praga entre o povo de Israel, mas 24.000 pessoas morreram. O Eterno disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, fez cessar minha ira contra o povo de Israel, visto que ele se preocupou com minha honra, com o zelo que eu mesmo tenho. Não matei todo o povo de Israel. Portanto, diga a ele que estou fazendo uma aliança de paz com ele. Seus descendentes também participarão da aliança de sacerdócio eterno, porque ele foi zeloso por seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. O nome do homem de Israel que foi morto com a mulher midianita era Zinri, filho de Saul, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe tribal de uma família midianita. O Eterno disse a Moisés: a partir de agora, tratem os midianitas como seus inimigos e acabem com eles, pois provaram que são seus inimigos quando seduziram vocês a cultuar seu Deus Peor, e por causa de Cosbi, filha do líder midianita, a mulher que foi morta durante a praga. Novo Testamento. Marcos 7, do 14 ao 37. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. Ele voltou para casa depois de falar à multidão e seus discípulos disseram: não entendemos, o Senhor poderia nos explicar? Jesus respondeu: vocês também? Será que não entendem? Não sabem que o que come não pode contaminar ninguém? Pois o que se come não vai para o coração, mas para o estômago. É digerido e depois é eliminado. Com isso, Jesus desafiou as minuciosas leis dietéticas dos judeus, afirmando que todos os alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que contamina é o que sai da pessoa. É do coração que vomitamos maus pensamentos, obscenidade, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, cobiça, depravação, engano, bebedice, olhar maldoso, calúnia, arrogância, insensatez. Essa é a verdadeira contaminação. Dali Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia da sua chegada se espalhou. Ele estava dentro da casa quando uma mulher cuja filha era perturbada por um espírito maligno ficou sabendo da sua presença ali. Ela se ajoelhou a seus pés, implorando ajuda. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e pediu que ele curasse sua filha. Ele disse: espere sua vez. Os filhos devem ser alimentados primeiro. Se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair? Jesus ficou impressionado. Tem razão. Vá para casa, sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila na cama, livre daqueles tormentos. Ele deixou a região de Tiro e voltou para o mar da Galileia, passando por Sidom e pelo distrito das 10 cidades. Algumas pessoas trouxeram um homem que não podia ouvir nem falar e pediram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tocou nos ouvidos do homem e passou-lhe um pouco de saliva na língua. Então orou, suspirou profundamente e ordenou: Efatá, abra-se. E assim aconteceu. O homem ouvia e falava perfeitamente. Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo, mas eles, entusiasmados, não paravam de falar no assunto. Diziam: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar.